Vou falar para vocês é sobre a bom samaritano, que diz assim, é de Lucas 10, 30 a 37. Jesus prosseguindo diz: um homem desceu de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, passou um levita, chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, metendo nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu pagarei quando voltar. Qual desses 3 que parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz tudo o mesmo. Agora, eu queria compartilhar com os irmãos sobre, vamos esmiuçar essa passagem da Bíblia que diz sobre o bom samaritano. Aqui diz aqui: um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Esse homem, quem seria esse homem? Esse homem, na verdade, eu acredito que seja a humanidade, toda a humanidade, ser humano, que desceu de Jerusalém para Jericó, ou seja, do céu. Quando descreveu ele no livro de Gênesis, ele veio do céu, tinha comunhão com Deus, e ele veio para a terra. E aí, após isso, ele caiu nas mãos dos salteadores, e os salteadores são quem? É o nosso inimigo, é o Satanás, é o inimigo das nossas almas. E bateram nele, despojaram e deixando o meio morto. O que é meio morto? É o ser humano, o homem que está. Ele não perdeu completamente sua ligação com Deus, ele ficou como se fosse meio morto. Mas aí, Deus olhando do céu, ele viu que tem outra parte que diz assim: esse primeiro caminho, o sacerdote, e vendo, passou de largo. Passou um levita também e passou de largo. Esse aí quer dizer o quê? Então, é o sistema religioso, a idolatria, tudo isso que são as religiões, as igrejas, que são seitas e idolatria, que ela não se importa com a humanidade, com o ser humano, com o homem em si. Ele se importa em fazer multidões. Um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. Esse samaritano, para mim, eu acredito que seja Jesus Cristo. Por quê? Samaria é uma nação que foi dividida e várias nações se juntaram naquela nação, formando assim a nação de Samaria. Ou seja, Jesus Cristo não é de um povo só, é de toda a humanidade. E porque ele existe o samaritano. E ele encheu-se de compaixão e atou-lhe as feridas, ou seja, ele teve compaixão da humanidade. Por isso que diz aquele versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus ouviu um jeito para que todo aquele nele crê não ofereça, mas tenha vida eterna. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, dando-lhe azeite e vinho. O azeite é o quê? O azeite significa a unção, significa cura das feridas. E o vinho é a alegria, é a paz. Vamos sobre a cavalgadura. Essa cavalgadura seria o quê? Para mim seria assim, como se fosse o reino dos céus, o reino de Cristo. E levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Esses 2 denários seriam o quê? Para mim, cada denário para mim significa como se fosse 1000 anos. Ou seja, nós estamos já no prazo de Jesus já voltar. Deus ao hospedeiro. Esse hospedeiro seria quem? Para mim significa esse hospedeiro é o Espírito Santo. E diz: cuida dele, e tudo que gastareis a mais, eu te pagarei quando voltar. Ele vai pagar mais o quê? É o nosso galardão. Todos nós que produzimos frutos de bondade, de amor, de paz, Cristo vai nos galardoar. Aí, para finalizar, ele disse: Jesus disse ao doutor da lei: vai e faz tu o mesmo. Ou seja, devemos fazer o que Cristo, o nosso mestre, fez e nos ensinou. Devemos confiar ele, imitar ele em tudo, inclusive no nosso dia a dia, no trabalho, em todo lugar. Devemos agir como Cristo agiria. E essa palavra que eu compartilho com os irmãos, mas eu queria também
aproveitar a oportunidade para cantar um louvor que eu, na época que eu aceitei a Cristo, tem muitos anos atrás, fui no Japão, e eu tenho essa lembrança desse hino, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque essa igrejinha se parece um pouco com a igreja que eu frequentava quando eu aceitei a Cristo no Japão. Amém, glória a Deus.